Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre o pré-modernismo, que na verdade ele não configura uma escola literária, mas sim é um período de transição entre simbolismo, parnasianismo, realismo, naturalismo com o modernismo propriamente dito. Então vamos entender qual é o contexto histórico que nós temos então no pré-modernismo. Nós estamos, então, num contexto de neocolonialismo, que é a disputa de países europeus por regiões da África e da Ásia. Por que neo, gente? Porque é um novo colonialismo. O antigo, gente, era relacionado aqui às regiões das Américas. Aí, agora, eles vão tentar colonizar as regiões da África e da Ásia. Então, com isso, nós temos novas interpretações da realidade. Em 1894, aqui no Brasil, nós temos a posse do presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do nosso país. Nós temos, então, a transição da República da Espada para a República Velha. Gente, então, com esse neocolonialismo no cenário mundial, aqui no Brasil, especificamente, nós temos então a posse do primeiro presidente civil. Por quê? Antes disso, nós só tínhamos tido presidentes militares aqui no nosso país. Então, é o que se chama de República da Espada. E aqui nós temos o início, então, com o Prudente de Moraes, do que nós vamos chamar de República Velha. Também, gente, nós temos um período dominado pelas oligarquias rurais paulistas e mineiras, a chamada, então, política café com leite. Nós temos o surto urbanístico e crescimento industrial. Esse crescimento industrial foi causado pelo aumento da classe média com ideias reformistas, acompanhadas de jovens militares que seguiam o positivismo. Nós temos um momento bastante conturbado aqui no Brasil, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Bom, gente, então nós estamos aqui nessa alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que nós chamamos então da política do café com leite, popularmente falando. Também, gente, com isso nós temos as pessoas indo mais para a cidade, ou seja, saindo do campo e indo para a cidade. Com isso, com mais pessoas, nós vemos o surgimento, então, das indústrias, de mais indústrias do que nós tínhamos até então. Também, gente, esse crescimento industrial, ele é impulsionado pelo aumento da classe média com ideias de reforma. Além disso, nós também temos os jovens militares que trazem a ideia do positivismo. Positivismo, gente, prega que todo conhecimento advém da ciência, então eu só posso acreditar naquilo que possa ser provado cientificamente. Então, gente, aqui no Brasil nós temos várias revoltas acontecendo. Por exemplo, a Guerra de Canudos, que aconteceu na cidade de Canudos, na Bahia. Essa cidade, gente, foi quase como se fosse uma cidade independente dentro do nosso país. Nós tivemos, então, Antônio Conselheiro, que dizia ser o novo Messias. Só vou falar de modo geral, porque depois a gente vai explorar, quando eu for falar de Euclides da Cunha, a gente vai explorar melhor, então, o que foi essa Guerra de Canudos. Também nós tivemos a Revolta da Vacina, quando nós tínhamos, gente, o Oswaldo Cruz como ministro da Saúde e ele quis, então, fazer a vacinação em massa da população, criando, perto do que a gente conhece do nosso esquema vacinal brasileiro atual. As pessoas da época acharam que essas vacinas iam causar a sua morte. Então seria uma forma, eles imaginavam que era um controle populacional e por isso se recusaram a tomar a tal vacina. E também tivemos a Revolta da Chibata, que foi uma revolta, gente, dentro da Marinha Brasileira, quando nós tivemos então soldados negros que se rebelaram contra os castigos físicos que eles sofriam por conta da cor da sua pele. Então, gente, eles apanhavam mais porque eles eram negros. Então, como características dessa geração do pré-modernismo, nós temos a mescla de estilos, a denúncia social, o regional e a ficção e a realidade. Gente, o que é essa mescla de estilos?
Eu tenho escritores que são parnasianos, simbolistas, românticos, por exemplo, usei uma ideia aleatória. Também eles vão trazer nessa mescla a questão da denúncia social, ou seja, eles vão expor então a realidade brasileira, igual eu falei anteriormente do Euclides da Cunha. Ele vai fazer essa denúncia social dos horrores que aconteceram lá na cidade de Canudos. A questão do regional, gente, é porque nós vamos ter então escritores que vão focar mais nessa parte regional, então na sua região. E também nós temos a mescla de ficção e realidade, que muitas vezes a gente não sabe o que é o que. Primeiro escritor, então, que nós temos, gente, do pré-modernismo é o Lima Barreto. Ele, gente, traz personagens representantes das classes mais baixas da sociedade carioca. Ele faz a aproximação do real com o ficcional. Atenção especial aos fatos históricos e costumes da época. Lembra que eu comentei dessa parte regionalista? O Lima Barreto, ele vai levar isso bastante a sério, justamente porque ele vem de uma realidade da classe baixa da sociedade, então, carioca. E é isso que ele vai escrever a respeito dessa galera. E, gente, ele vai ser um dos autores, então, que vai mesclar o real com o ficcional. E também, gente, ele vai ter um foco maior sobre fatos históricos. Então, há uma preocupação histórica na obra do Lima Barreto, além dele trazer os costumes dessa época também. Aí, gente, nós temos também com o Lima Barreto a consciência do contexto brasileiro e seus problemas. A linguagem é despreocupada e simples, um tom coloquial. Ou seja, gente, o Lima Barreto, ele é um autor que ele tem consciência do que é a sociedade brasileira, seja na parte, né, de seus problemas, ou seja o contexto ao qual nós estamos inseridos. Então, ele tem muito essa consciência social. O Lima Barreto, então, tem esse foco. E a linguagem dele, gente, para a época, obviamente, ela era um tom coloquial, ou seja, próximo da nossa fala. Por quê? Ela era despreocupada e simples. E ele vai ter, gente, um livro bastante famoso chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que, falando de maneira geral, é a história de um cara que tenta implementar aqui no Brasil como idioma oficial o tupi. Mas ele acaba morto pela própria pátria que ele queria tanto defender. Aí, gente, outro autor pré-modernista é o Monteiro Lobato. Ele vai falar a respeito da decadência das cidadezinhas da antiga região cafeicultora do Vale da Paraíba. Ele vai falar também do abandono do caboclo e também traz o tipo humano característico da região, que é o Jeca Tatu. Gente, o Monteiro Lobato quase todo mundo conhece por conta das histórias infanto-juvenis. Mas, gente, ele é um autor que ele também vai escrever sobre a decadência das cidades do Vale da Paraíba, que é a região da qual ele fazia parte. E, gente, ele vai falar também desse abandono desse homem dessa região. E para caracterizar esse homem dessa região, ele vai criar uma personagem chamada Jeca Tatu. O Jeca Tatu, gente, é um personagem que é descrito como extremamente preguiçoso. Ele tem uma grande fazenda onde ele não planta nada, ele não faz nada. Avançando bastante na história, nós descobrimos que, na verdade, o Jeca Tatu, ele era doente. Ele tinha uma doença conhecida popularmente como amarelão. E depois que ele é tratado dessa doença, muda, então, o cenário da vida do Jeca Tatu. E ele se torna, então, uma pessoa próspera. E também, gente, o Monteiro Lobato, ele segue a tradição, então, realista do conto do final inesperado. Criador da literatura infanto-juvenil brasileira. Ele mescla a realidade, a fantasia e o universo cultural infantil brasileiro. Usa linguagem coloquial e simples. Então, gente, o Monteiro Lobato, ele vai seguir o que nós tínhamos lá anteriormente no realismo, que é a história com um final inesperado. Então, aqui, gente, ele vai seguir essa tradição. E, obviamente, como eu já citei anteriormente, ele é o criador, então, da literatura infanto-juvenil. Lembrando, gente, ele não tem um livro chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Essa série que foi criada, né, ela é baseada no livro do Monteiro Lobato chamado As Reinações de Narizinho. Então, aí a partir disso, criou-se a série. Então, a gente fala que na obra do Monteiro Lobato, a gente tem a mescla de realidade, fantasia e universo cultural infantil brasileiro. E ele também segue essa linguagem coloquial e simples. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!